Olá! Finalmente o cenário eleitoral com vistas à eleição presidencial começa a ficar um pouco mais claro. Isso na medida em que a tese de pulverização no número de candidatos fica cada dia mais evidente. Ela realmente deve acontecer. Isso fica claro na mesma velocidade que fica definido praticamente que é inviável a candidatura do ex-presidente Lula. Até os petistas já admitem isso. O PT, que aliás é hoje o partido que está na maior encruzilhada, na medida em que não pode nem criar um plano B ao ex-presidente Lula, que dificilmente será candidato. No máximo vai conseguir lançar o nome, por exemplo, do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que vai acabar sendo uma espécie de candidatura avulsa, sem um embasamento numa aliança mais ampla, como aconteceu nas últimas eleições em que o PT inclusive saiu vitorioso. Pela mesma lógica, os demais partidos, tanto a esquerda quanto a direita, se apressam em lançar pré-candidatos. Nesse final de semana foi lançado pelo PSOL como pré-candidato Guilherme Boulos. Durante essa semana, o Democratas deve lançar a pré-candidatura do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Aliás, esse é um momento dos partidos, independentemente da ideologia, se posicionarem, porque ao se posicionar, ao menos parecem mais cacifados, né? Se é que existe essa palavra, mais fortes para, no mínimo, negociar, como é o caso dos Democratas. Na minha opinião, dificilmente o Democratas terá candidato próprio, mas ao lançar uma pré-candidatura como a de Rodrigo Maia, pelo menos se posiciona de forma mais efetiva para uma eventual negociação de formação de chapa ou de apoio para um candidato mais forte. O fato é que, diante desse cenário que está um pouco mais claro, quem ainda pode comemorar é o deputado federal Jair Bolsonaro, porque essa pulverização de votos interessa muito a ele na medida em que quanto maior o número de candidatos, maior a chance de um candidato de extrema direita, principalmente, que é o caso dele, chegar a um eventual segundo turno. Até com o percentual que ele apresenta nas pesquisas, dependendo da pulverização do número de candidatos, já pode ser suficiente para ele chegar ao segundo turno. Daí a ganhar a eleição é outra história, mas Bolsonaro comemora também o fato de o governo Temer, por meio da intervenção no Rio de Janeiro, ter colocado a segurança pública, a violência, no centro do debate. Isso porque dificilmente Temer vai melhorar a sua popularidade e Bolsonaro já pegou carona nessa história, nem que seja para criticar as ações de intervenção do governo Temer no Rio de Janeiro. Porque Bolsonaro, o único assunto que ele domina e fala com mais desenvoltura é a questão da violência. Portanto, é um assunto que interessa a ele estar no centro da discussão. Por isso que dos pré-candidatos é o que mais tem comemorado o cenário atual. Cenário que, por mais que tenha ficado um pouco mais claro, não deixa clarear o que deve sair das urnas. Ou seja, se o cenário está um pouco mais claro, com essa tendência, parece que inevitável, de pulverização, o resultado das eleições em si nunca foi tão imprevisível, porque com um número enorme de candidatos é mais difícil ainda prever o que vai acontecer. Hoje eu diria que qualquer um pode virar presidente do Brasil, o que não é uma boa visão de futuro. A gente se vê no próximo comentário. Até lá!